E muito bem, vamos então aí. Olha, lembrando que o pessoal que está aí no Zoom pode abrir o microfone e conversar com a gente. Eu acho que o Valdir e a Elaine conectaram sem o microfone. Podem usar, então, o chat, tá bom? Aparecendo a perguntinha aqui, eu falo com vocês. Os outros alunos, se porventura eu esquecer de olhar o chat, você perceber que tem pergunta lá, aí você me lembra, tá bom? Márcio, você está ouvindo bem a minha fala? O microfone hoje está legal? Tá, né? Balançou a cabeça. Então, beleza. Vamos então para a nossa aula, Freud e o caso Dora. Muito bem. Quando a gente começa a pensar sobre essa coisa de estudar os casos do Freud, a primeira coisa que vem à nossa mente é se isso realmente tem aplicabilidade para os dias de hoje. Por quê? Porque nós estamos falando de casos, né, que foram analisados por ele no começo da psicanálise, mais de 100 anos atrás, né? E a gente fica se perguntando se realmente esses casos vão ter aplicação ainda hoje. E qual é a conclusão que a gente chega? A conclusão que a gente chega é que os casos eles são importantes desde que a gente olhe para eles de uma maneira diferente. Normalmente, quando fazemos uma supervisão de casos apresentado pelos alunos da psicanálise ou mesmo pelo professor, a gente olha para o caso como um todo, né? Tentando perceber suas nuances, a história do paciente e tudo mais. Se formos fazer isso com os casos que foram trabalhados por Freud, nós vamos ter alguns problemas e dificuldades na aplicação. E vamos entender hoje por quê. Mas é importante a gente olhar para os casos que o Freud analisou e sobre os quais ele escreveu de uma forma mais parcelada. Por quê? O Freud, né, por exemplo, o caso de hoje, o caso Dora, é um caso que ele começou a tratar mais ou menos, né, em 1900, e ele só foi escrever sobre isso em 1905. Por quê? Para preservar a identidade da família, da paciente, naquele momento lá em que ele vivia, né? Mas o caso foi usado por ele em dois momentos importantes. Primeiro, quando ele estava escrevendo sobre os sonhos, né, e lançou o livro dele em 1900, a interpretação dos sonhos. E segundo, quando 5 anos mais tarde, finalmente ele começa a escrever sobre o caso Dora para nos falar sobre a clínica de pacientes com histeria. Então, nesse momento, os conceituais freudianos, né, eles estavam ali colocados, mas Freud estava fazendo muitas testagens para saber o que era realmente da maneira como foi colocado e o que precisava ainda ser mexido, entrar num pouco mais de sintonia e harmonia. Então, quando a gente olha, a gente vai percebendo junto com ele as aplicações para a clínica da atualidade em relação aos casos de histeria que nos apareceram hoje, tá? Então, o que é importante? Olhar para o caso como o caso Dora e tentar enxergar alguns conceitos aplicados, como manejo. Como é que o analista vai manejar uma clínica com um paciente que tem histeria? A posição do analista, né? Como é que esse analista vai se posicionar ao fazer a análise de uma pessoa com histeria. E outros conceitos mais que ele vai colocando ali, vai escrevendo sobre isso. Se a gente entender isso na sua aplicabilidade para os dias de hoje, então vai valer a pena, tá? Outra coisa importante, né, é que houve muita mudança, tá bom? Nas questões ligadas à histeria. Vamos lembrar que naquela época do Freud, a mulher não tinha voz ativa. Então, algumas mulheres, que eram mulheres, vamos dizer assim, à frente do seu tempo, elas queriam trabalhar fora, elas não queriam casar com homens, né, que os pais estivessem combinando com os outros amigos o casamento, elas queriam escolher os seus próprios maridos, elas queriam sair para as festas e se divertir, mas naquele contexto, né, a mulher ela era uma pessoa sem voz e sem vez na sociedade. Ela existia para poder casar e gerar filhos e ser a esposa do seu marido. Então, muitas destas pacientes que não tinham voz e nem vez, mas principalmente voz,
elas acabaram desenvolvendo estas neuroses de histeria, né? Os sintomas ultrapassaram o emocional, ultrapassaram o psicológico e se estabeleceram no corpo do paciente. Então, o que a gente entende? Com o passar do tempo, muitos psicanalistas começam a ficar incomodados com esta estrutura clínica chamada histeria. Por quê? Porque percebe-se nitidamente duas coisas. Primeiro, que os conceitos que estavam dentro daquilo que Freud escreveu sobre histeria estavam meio que inflacionados. Ali tinha elementos que hoje a gente percebe serem elementos de um borderline, elementos de uma depressão, elementos de uma neurose obsessiva. Então, havia muita coisa que, naquele momento, Freud estava colocando dentro da histeria, mas que provavelmente, para os tempos de hoje, não cabe mais ali. E isso é tanto verdade que, se você olhar hoje, né, nos estudos de psicopatologia, o nosso DSM lá, o DSM-5 mais atual, você não vai encontrar nenhum transtorno chamado de histeria ali. Então, se não há o transtorno de histeria, o que nós estamos fazendo estudando um caso sobre histeria? O que é a histeria nos dias de hoje? É exatamente por isso mesmo que a gente está estudando. Para a gente entender o que era a histeria nos tempos de Freud e o que é a histeria nos tempos de hoje. Então, a pergunta que a gente vai fazer é a mesma que Lacan fez há tempos atrás, quando ele pergunta se ainda existe histeria ou se houve deslocamento da histeria para outra situação clínica de sofrimento. O próprio Freud vai sinalizar que sim, que a histeria provavelmente vai se deslocando com o tempo para as neuroses obsessivas e outras estruturas clínicas aí. Então, nessa perspectiva, o que vale para nós olhar para o caso de Freud? Olhar para o caso dele e depois olhar para o nosso tempo e perguntar, né, onde estão as Doras do nosso tempo? Né? As Doras do nosso tempo estão entrando no nosso setting analítico. Mas onde elas estão e como é que nós vamos agir na tratativa, na análise destas pacientes com o problema da histeria, mas dentro da realidade do mundo atual, tá? Então, você vai encontrar gente falando que não existem mais casos de histeria. A gente não pode bater o martelo dessa forma, né? Pode ser que exista em lugares do mundo onde ainda exista o mesmo estilo de vida que oprime as mulheres, por exemplo, do tempo de Freud. E ali, se as coisas são possíveis, né, são da mesma forma que era na época de Freud, pode ser que ainda existam histéricas como na época do Freud. Mas, via de regra, hoje, nas grandes cidades, a mulher já tem mais voz, já tem mais vez, e mesmo aquelas que são subjugadas por homens ou que estão se sentindo injustiçadas nos seus empregos, já existem, né, várias instituições e vários serviços na sociedade de proteção, aonde elas podem ser ouvidas e algumas injustiças podem ser corrigidas em função disso. Então, o mundo hoje é diferente. Se o mundo é diferente, a histeria também vai assumir aspectos diferentes no mundo de hoje, tá bom? Mas são coisas que a gente vai aprender aí olhando para esse caso. Assim sendo, nós não vamos olhar para esse caso daquela mesma maneira de uma supervisão de casos aqui na nossa escola, em que a gente faz a anamnese, conta a história do paciente, as coisas que foram faladas ali em análise pela paciente, para depois a gente ir tentando entender toda a análise ali de uma forma total. Mas nós vamos trazer alguns elementos da história da Dora para nós entendermos algumas aplicações que são importantes, algumas conclusões na época lá do Freud, e algumas aplicações que são importantes para nós hoje na clínica de pacientes com este problema. Legal? Então, vamos situar aí essa história. O Freud teve um contato com Ida Bauer. Ida Bauer é o nome da Dora, né? Esse nome não foi divulgado na época nos escritos de Freud para proteger aí o sigilo, né, da paciente. Então, ele teve esse contato com ela por volta de 1900, 1901, talvez 1 ou 2 anos antes, quando começa a tratá-la. Ela foi levada pelo próprio pai.
era o momento do livro, né, dos sonhos. Ela tem dois sonhos que são muito importantes, né, naquilo que Freud estava aplicando em termos de conceito de que os sonhos têm o seu umbigo no inconsciente. Então, os sonhos dela são considerados, são analisados e são levados por Freud, porque estão situados exatamente nesse período. Mas a história dela só aparece de 4 a 5 anos depois. Quando? Quando Freud está também lançando os 3 ensaios da sexualidade. Então veja que o caso Dora, ele é um caso que vai ser conceituado por Freud, trabalhado por Freud entre dois momentos muito importantes. Os momentos em que há sonhos para se acessar o inconsciente e entender os traumas, e os momentos em que ele está falando sobre as questões da sexualidade. E ele vai fazer alguns links, algumas pontes muito importantes aí para nós entendermos essa questão da sexualidade, como ela interfere na vida do ser humano, produzindo essa coisa chamada histeria. Né? Então, isso é abordado por Freud também nos 3 ensaios da sexualidade. Mesmo que não cite o nome dela, mas seguramente o caso dela é usado para que ele possa também colocar o seu conceitual aí nesses trabalhos que ele escreveu. Então, esse caso fica guardado para proteger o sigilo da paciente, da família dela, e a Ida Bauer recebe o nome fictício de Dora. Pois bem, o caso foi escrito no momento em que a psicanálise já se apresentava como um tratamento terapêutico mais consistente e Freud está usando os sonhos de Dora para mostrar a importância destes na análise do inconsciente. Freud também quer mostrar na prática o que é a sexualidade na psicanálise. Então, lembra lá que nos 3 ensaios, entre outras coisas, ele está falando do complexo de Édipo, e dentro do complexo de Édipo, ele vai falar sobre assuntos que eram assuntos que não se falavam, né, na época dele, tabus, né, como, por exemplo, a questão da heterossexualidade, da homossexualidade, do hermafrodita, as questões ligadas à sexualidade na perversão, quando ele trabalha as questões ligadas ao fetiche. Então, ele está falando sobre muita coisa importante ali, e evidentemente, né, que para um caso de histeria, né, a sexualidade também vai ser evocada ali nesses trabalhos aí que o Freud escreve, fazendo uso, então, da história da Dora. E o Freud quer mostrar isso. Não apenas que sexualidade, no conceito da psicanálise, é o ato sexual, a cópula em si. Tá? Na visão freudiana, não é só pôr o trem na coisa, viu? Mas na visão freudiana, quando se fala sobre sexualidade, ele está falando da pulsão, ele está falando do desejo, ele está falando da libido experimentada pelas zonas erógenas que tem no corpo, ele está falando sobre o desenvolvimento em fases psicossexuais do ser humano, né? Então, ele vai falando sobre como o ser humano, desde o seu nascimento até a maturação, ele aprende a lidar com isso. E desde que ele nasce um ser que já tem a libido, a sexualidade dentro de si, essa coisa do prazer, né? E à medida que cresce, que evolui, que vai amadurecendo, ele vai aprendendo a lidar com isso. Evidentemente que muitos percalços, aflições e traumas que vão acontecendo no caminho do desenvolvimento desse indivíduo vão produzindo os transtornos. E aí um deles é a histeria. Então, o caso é importante porque vai trabalhar justamente sobre essa questão, tá? Como é que foi que Dora chegou até Freud? Dora era uma jovem de 18 anos, dentro daquela cultura, ainda virgem, e quando a gente fala de uma pessoa com 18 anos virgem, o que se espera é que ela não saiba absolutamente nada sobre sexualidade, nunca experimentou, mas só que durante toda a narrativa de sua análise percebe-se que há nela todo um saber sobre a sexualidade. O que é, né, nela uma coisa que reflete em todos os seres humanos. Né? Não é porque nunca realizaram o ato sexual que não tem dentro de si
pela evolução e maturação, como a gente viu aí da sua própria estrutura, incluindo a sexualidade, que não tem todo um saber de sexualidade em si. Às vezes, um saber mais sadio, mas dentro da normatividade, e às vezes um saber sobre a sexualidade em que tem algum transtorno. Então, Freud está mostrando que essa moça com 18 anos e virgem, ela já tem todo um saber sobre sexualidade. E ele quer mostrar isso na prática analítica. Lembra que a sociedade dele não conversava essas coisas. Então, foi muito importante mostrar que, exatamente por não lidar da forma correta com a sexualidade, esse era um problema para Ida Bauer, ela acaba desenvolvendo esta situação da histeria, né? Onde não conseguindo lidar com isso de uma forma plena, a coisa desemboca para o próprio corpo, produzindo ali alguns sintomas histéricos. Então, ela sofria de histeria. E quais sintomas ela tinha quando ela chega até Freud? Ela tinha algumas enxaquecas, né, que eram fortes e que sempre a acometiam. Ela tinha lá humor alterado, então ela estava sempre nervosa, ela estava sempre irritada, ela estava sempre falando com as pessoas num tom de voz mais alterado. Ela também era acometida por uma tosse nervosa. E não se esqueça, né? Quando você leva para o caso das somatizações, né? A tosse é alguma coisa que está ali, né, na sua garganta e você não engoliu, né? Se você não engoliu, você tosse porque você quer expelir, mas a tosse não passa porque você não consegue nem engolir para digerir e nem jogar fora para se ver livre daquilo. Então, é um incômodo que você tem, né? E que tira você da sua normalidade. Então, fica essa tosse nervosa lá que não passa. Tinha também dificuldade na fala. Havia momentos que ela conseguia falar, mas talvez até por causa da própria tosse, havia momentos que ela simplesmente ficava rouca, afônica, e ela não conseguia falar também. E fora isso, havia sintomas polimórficos, né? Sintomas das mais variadas formas, que eram típicos dessa condição. Por exemplo, aqueles que afetam o jeito de ver, o jeito de ouvir, tá? Aqueles que, no caso lá, por exemplo, da Ana O, impediam que ela bebesse líquidos, né? Ou que tinha lá a paralisação parcial de um braço e uma perna de um lado, tudo por causa dos traumas que teve, ok? Então, ela também tinha vários sintomas polimórficos, né? De muitas e variadas formas, que a acometiam por causa desta condição. Mas a coisa que ela sempre teve isso, os pais não levavam ela a sério, o que já é para nós analistas uma coisa importante. Nós temos muitas jovens hoje em dia que são acometidas pelos mesmos sintomas e por causa talvez de uma repressão, né, de pais que são exageradamente severos, austeros, disciplinadores, que não permitem, por exemplo, que os filhos saiam de casa, ou se saem, tem todo um controle, toda uma situação de opressão mesmo, rigidez, pode ser que desenvolvam vários sintomas ligados a um quadro de histeria, por exemplo, como borderline, né? Aquele que vai se cortar e tudo mais. E a grande questão é que muitas vezes os pais parecem que vão se acostumando aos poucos com a sintomatologia e não se incomodam com isso, até que alguma coisa mais séria aconteça. E no caso, por exemplo, da Dora, o que aconteceu e que mudou o modo dos pais olharem para ela foi uma carta que eles encontraram que foi escrita por ela, onde ela manifesta a ideação suicida. Então, pela primeira vez, ela escreve uma carta interessada aos pais e ela coloca essa carta de despedida num lugar onde ela sabia que eles iriam encontrar. Então, a ideia dela, a princípio, entende que era se matar mesmo primeiro, para que depois os pais encontrassem a carta de despedida e entendessem por que ela fez aquilo. Só que os pais encontraram antes que ela efetivasse a sua própria morte. E, nesse momento, é que os pais, então, principalmente o pai dela, começa a levar o caso dela a sério e ele, então, começa a tomar ali, né, os passos para poder dar um tratamento a ela. E ele, então, o Philip Bauer, que é o pai dela, ele era um industrial bem-sucedido e ele já conhecia Freud. Quando a sua filha, a Dora, ela tinha lá cerca de. Era criança ainda, tinha uns 10 anos.
o pai dela teve um problema na época chamado sífilis. E aí, o Freud, nessa época, não era o psicanalista, né? Ele era simplesmente um médico. Então, ele foi se tratar com o Freud. Então, o Freud, como médico, trata a sífilis e foi um tratamento bem sucedido, tá? E aí, já conhecendo o médico e sabendo que esse médico estava desenvolvendo terapias para atender pacientes, principalmente com transtornos de histeria, ele então leva a filha até Freud, mostra a carta, fala que a menina está pensando em se matar, explica o que está acontecendo com a menina, e aí o pai de Dora então pede que ele dê um jeito na menina. Então essa é a primeira parte da história, e essa moça então chega dessa maneira aí para Freud. E aí vamos ver os atores do Édipo, né? Na vida dessa moça, como é que pai, mãe e outros personagens acabam interferindo ali no desenvolvimento, principalmente da sexualidade dessa moça. O pai de Dora tinha uma boa relação com ela e ele era admirado pela filha. Parece que ele era um pai carinhoso, um pai presente, né? E ela falava bem dele, gostava dele, elogiava o pai, cuidava dele com carinho. Só que ele era adoentado e ele tinha, né, uma condição de saúde que deixava ele com um quadro assim bem difícil. Então, além da sífilis que ele tratou, mas ficou sequela, ele também acabou pegando uma tuberculose. E essa tuberculose vai levá-lo a uma condição física assim mais difícil, aonde ele vai necessitar de cuidados mais intensos. E por conta dessa última doença aí, que é a tuberculose, a família acaba se mudando da cidade. Era uma cidade maior, uma cidade mais desenvolvida, e decidem ir para um lugar menor, no campo, onde eles iriam ter uma vida um pouco mais tranquila. E aí vão morar num lugar pequeno chamado Merano, que fica no Tirol, uma região fronteira entre a Itália e a Áustria. E estando ali, então, nesse lugar mais tranquilo, né, o senhor pai da Dora e a mãe da Dora, eles acabam conhecendo um casal que era assim um casal mais novo, né, do que eles, mas com quem eles estabeleceram uma relação de boa amizade. O casal é conhecido como o senhor e a senhora K, tá? Mais novos estreitam relações aí com o pai de Dora. Muito bem. Se Dora admira o pai, já com a mãe a coisa não é bem assim. Em dias como os nossos, a gente diria que a mãe de Dora é uma neurótica obsessiva com problema de toque, porque a grande missão da vida dela era deixar a casa limpa e organizada. Então, nas relações afetivas com a família, a mulher era sempre distante e mal-humorada. Então, imagina aquela pessoa assim, que toda vez que você vai fazer alguma coisa em casa, para tentar ter conforto, pega, por exemplo, uma almofada e muda de lugar, chega a mãe brigando porque alguma coisa saiu do lugar. Se alguma coisa cai no chão, vem a mãe para limpar imediatamente e vem resmungando e falando mal. Então, era essa a relação que se tinha. Com isso, o que a gente vê é uma mãe ausente, tá? E que torna-se uma mulher apagada no campo afetivo, que era exatamente o extremo oposto do pai. Então, se o pai era amoroso, era um pai presente, a mãe, por outro lado, era uma mulher apagada, avessa, amarga, e a grande sina dela era arrumar a casa e manter a casa limpa e organizada. Ela tem conflitos com a mãe, a Dora, e a mãe preocupada com a limpeza da casa, mas não tem nenhuma preocupação com a menina, ok? O pai também, embora gostasse de Dora, não levava a sério os sintomas iniciais preliminares que se manifestaram. Só foi levar a sério o problema dela quando encontrou a carta de suicídio. Muito bem, o senhor K, que se chamava Hans Zelenka, era casado com a senhora K, que era uma italiana, muito alegre, muito expansiva. O nome dela era Pepina Zelenka. Olha que nome. Eu não sei se tem alguém nos ouvindo aí que está grávida, né, de uma menina. Fica aí a sugestão de nome, ok? Pepina Zelenka. Mas nós vamos continuar chamando de senhora K, viu? Hã? Na sua. A mim não, né? Homenagem ao Freud lá e adora, tá bom? Pepina Zelenka. Pois é, a senhora K e o senhor K, então,
né, acabam ficando amigos dos pais e também da Dora. A Dora também tinha um irmão mais novo, não tinha uma relação boa com ele, mas não faz muita parte aí da nossa história. A senhora K, né, que era essa mulher um pouco mais nova e tudo, ela passa a ser cuidadora do pai de Dora na sua enfermidade. Lembra? Sequelado da sífilis, agora com a tuberculose, necessitando de cuidados. Ela é uma mulher expansiva, cidade pequena, né? Então aconteceu que na amizade se coloca ali como uma pessoa que pode ajudar o pai naquele momento difícil, né? Cuidando dele na sua enfermidade. A mãe não se importa, porque o que a mãe quer é limpar a casa, né? E organizar as coisas. Então tá tudo bem. A senhora K, então, passa a ser a cuidadora do pai de Dora na sua enfermidade. E aos poucos, a relação desta senhora K com o pai da Dora vai ficando cada vez mais intensa e torna-se um romance velado, tá? Que ficava ali claro que tinha alguma coisa no ar, via-se a fumaça, mas não se enxergava o fogo, né? Mas todo mundo estava olhando e percebia que tinha alguma coisa e que aos poucos essa coisa ia crescendo e ia tomando um certo vulto, uma certa celeuma. E assim, enquanto a mãe de Dora, que se chamava Catarina, se apaga, a senhora K, que se chama Pepina, se acende nesse circuito familiar. Isso é importante? Claro, porque a gente começa a entender os atores do Édipo da menina. A menina com 18 anos, virgem, sabemos lá que no complexo de Édipo ela precisa do elemento feminino, que vem da mãe, e precisa do elemento masculino, que vem do pai. Com o pai estava tudo mais ou menos bem, até que, ao olhar para o lado da mãe, a coisa não está bem, porque a mãe é ausente, falta um elemento ali. E agora nós estamos vendo a intromissão de dois personagens que vêm de fora, mas tornam-se amigos. A menina ainda é nova, naquele contexto, 18 anos, pode se considerar ainda muito criança, né? Perto das pessoas de 18 anos da nossa época. Mas se constitui ali, né, os atores do Édipo que vão interferir ali no desenvolvimento da sexualidade da menina Dora. E aí, na sexualidade da Dora, moça de 18 anos, virgem, vai surgir essa situação. Observe. Ela vai ter a mãe e tem a outra mulher, que é a mulher do pai. Ok? Em quem ela está espelhando a sexualidade? Deveria ser a mãe, e, no entanto, como a mãe é ausente, a sexualidade dela passa a ficar espelhada naquela que é a mulher do pai. Ok? A primeira está apagada, é a mãe. E a segunda está acesa na sexualidade. Uma menina de 18 anos, né, está realmente ali aflorando para essas questões. A senhora K é quem acende a sexualidade do pai adoecido. A Dora entendia que, por conta das doenças, o pai era impotente. E agora dá um nó na cabeça dela. Como é que pode um homem impotente, adormecido, ressuscitar? Aquela coisa, né? Como pode um morto ressuscitar? Acontece que a Pepina era uma mulher assim, né? Devia ser realmente muito deslumbrante, porque ressuscitou um morto. Então, um homem que sexualmente já estava adoecido, adormecido, aposentado em certas situações da sexualidade, de repente é despertado. Mas o que se desperta também é o interesse da Dora. Como pode uma mulher que não é a minha mãe começar a relacionar com meu pai que estava morto e ele é aceso novamente e fica vivo? E são elementos constituintes aí da questão do desenvolvimento da sexualidade da menina. Então, a relação de Dora com a sexualidade, né, que passa por paixão e desejo, não está passando pela mãe, mas passa pela mulher do pai. Então, a primeira coisa que um analista tem que observar. Lembra disso, né? Lacan que vai falar muito isso. Na estrutura edipiana dos indivíduos, sempre você vai ter a mãe e quem fica no lugar da mãe. E você tem o pai e aquele que fica no lugar do pai. Às vezes coincide, tá? Do pai ser a mesma pessoa, porque ele atende aos critérios de afetividade, de daquilo que se deseja o filho. Mas pode ser que não encontre isso no pai, então ele vai procurar isso em outra pessoa substituto, que é aquele que fica no lugar do pai. No caso da mãe, isso aconteceu. Então tem a mãe que fica no lugar da mãe, e tem o pai ali da menina, com quem ela tinha um bom relacionamento. E é por aqui
E a gente pode começar a pensar na histeria na nossa atualidade. E o Freud vai mostrar, a partir desse drama, a estrutura histérica. E prestem atenção nisso, porque isso é diferente. Para Freud, a grande base da estrutura neurótica é essa que se apresenta no drama de Dora. Ele vai afirmar também, quando ele vai analisar lá o Homem dos Ratos, que é o caso de um neurótico obsessivo, né, que a obsessão é um dialeto da histeria. É aquilo que a gente falou no começo, né? Quando ele lança o conceito de histérico ou histérica, né, que eram só mulheres na época, era visto como algo inflacionado. E alguns elementos da neurose obsessiva estavam lá. Então, o que ele percebe agora? Que algumas questões ligadas à histeria, né, elas vão realmente se deslocando para uma outra estrutura que é chamada de neurose obsessiva. Então, Freud faz essa afirmação nos seus livros. Ele diz lá que a neurose obsessiva é um dialeto da histeria. E é interessante a palavra dialeto, né? Porque o Freud está levando a estrutura clínica para o campo da linguagem. Ok? Lacan também faz muito isso, né? Ele localiza a neurose obsessiva e histeria no território da linguagem quando diz que um é o dialeto do outro, tá? E depois ele afirma que a neurose obsessiva é a variação de uma base maior. A base maior é a histeria, e ela vai se desenvolver numa base menor que ele vai chamar de neurose obsessiva. Então, os neuróticos obsessivos que a gente atende hoje, de alguma forma, eles possuem os elementos evoluídos daquilo que outrora eram conhecidos como neuróticos histéricos. Há um dialeto que conduz para isso. Então, isso visto no caso Dora, né, onde se vê que a tragédia dela diz respeito ao que se passa com o neurótico, e o que é isso? É o embaraço em relação ao desejo, ok? Então, o que se espera, por exemplo, do pai, que ele deseje a mãe, e, no entanto, não há desejo entre o pai e mãe, porém, o pai morto é ressuscitado pelo desejo da senhora K. E isso é um nó na cabeça da menina. Então, a sexualidade dela não vai seguir o caminho normativo, mas segue um viés. Percebe que esse também é o caminho da homossexualidade. E até isso vai ficar registrado em alguns momentos, que na situação histérica sempre haverá uma senhora K. Mas ele diz assim: ainda que possa ser um relacionamento homossexual, não se deve restringir o pensamento da posição de duas mulheres desejantes na histeria à homossexualidade. Pode ser que seja apenas a figura materna que está ali dando um nó, uma estruturação nesta estruturação da sexualidade, uma organização na estrutura da sexualidade, sem a conotação da homossexualidade. Mas pode ser que seja também, tá? Sem nenhum problema. Só que precisa enxergar isso. Há um embaraço em relação ao desejo. O desejo não é algo fácil, não é algo simples, não é olhar só para um homem e desejar. Isso seria mais simples se houvesse uma mãe presente. Como não há mãe presente, né, há uma outra mulher, houve um embaraço e uma dificuldade. Como é que eu posso aceitar o desejo se, na minha constituição e organização, de certa forma, ele vai passar na relação com a mulher do meu pai, que não é a minha mãe? Então, isso gera um embaraço. E a gente vai ver esse embaraço mais para frente. Quando? Ó, vamos lembrar que a cena está entre a interpretação dos sonhos e os três ensaios da sexualidade. Então, Freud, ciente da importância do drama de Dora, vem mostrar que o novo sempre despertou no neurótico perplexidade e resistência. Ok? Neuróticos, geralmente, eles são tradicionais, porque tem suas regras. Ok? E ali ele segue sempre quase que como um toque as regras que ele já tem. Quando algo novo chega, ele fica perplexo com o novo e resiste. Tá? Então, ele é bem resistente às mudanças e alterações. O Freud vai mostrar que a estrutura histérica, mesmo cheia de sintomas, não depende dos sintomas. Então, preste atenção nisso. Qual é a primeira coisa que a gente vê na histeria? Aquilo que afetou o corpo. Né? Então, ela chegou muda,
mas não tem nenhum problema ali nas pregas vocais. Isso chama a nossa atenção na clínica. Ah, chegou com paralisação dos braços. E é o que mais chama atenção, a gente fica preocupado na clínica. Mas não há nenhum problema neurológico, muscular, cerebral para impedir que ele use os braços. E a gente fica ali encucado com aquilo. Então, o que, que o Freud está dizendo? Quando o histérico chega, mesmo tendo estrutura histérica cheia de sintomas, lembre-se sempre que a histeria não depende dos sintomas. E que a técnica psicanalítica não é uma análise dos sintomas. Porque lembre-se, o sintoma de histeria, ele é algo que afetou o comportamento, tá? E a técnica freudiana é a técnica que busca sempre o quê? A causa. E essa causa é atingida de duas formas: ou pela análise dos sonhos, ou pela análise da associação livre das ideias, que são as falas que vai nos conduzir ao inconsciente, onde repousa o trauma. Então, Freud está nos tirando essa lição aí do caso Dora, tá? Os sintomas são importantes sinalizadores, mas a escuta do histérico não é pelo sintoma, embora isso chame atenção. E quando um paciente histérico é trazido com paralisação de alguma coisa, a primeira preocupação que tem quem trouxe é pedir isso, né? Ah, ajuda a fazer falar de novo, ajuda a fazer escutar de novo, a andar de novo. Embora haja essa pressão, a escuta do histérico não é pelo sintoma. E no caso de Dora, isso fica ligado, tá, na cena que ficou conhecido como cena do beijo, que ela conta lá na análise para o Freud. Vamos a ela. Houve um dia, né, em que o senhor K, né, ele começa a demonstrar também que ele está sendo atraído pela Dora. Então, veja bem, se de um lado a mulher do senhor K, a senhora K, se afeiçoou e tem um relacionamento com o pai de Dora, por outro lado, o senhor K faz vista grossa com aquilo e ele começa a direcionar o seu afeto para a menina, para a moça, para a Dora. E aí ele bola ali, né, uma situação. Ele combina com a mulher dele, a senhora K, e com a Dora, para que elas estejam indo até a loja onde ele trabalha, para que dessa loja eles estejam indo numa quermesse, numa situação ligada à igreja católica que eles frequentavam. Então, a situação era isso. A Dora e a senhora K estavam tendo um relacionamento assim mais de amiga, aquela que fica no lugar da mãe. Então, há um relacionamento ali. E aí, ao mesmo tempo em que ele combina isso, ele vai lá e desencoraja a mulher a ir, dá as desculpas, dizendo que talvez vai chover, que talvez é melhor desmarcar, deixar para outro dia, mas faz isso só com a esposa. Junto disso, ele também manda, perto do horário da Dora chegar, que os funcionários estejam indo embora. E aí ele começa a fechar a loja e deixa apenas a porta de entrada aberta. A Dora chega e ela entra. Dora, nessa época, uma jovem de 14 anos, é chamada então pelo senhor K para a sua loja. E quando eles ficam ali sozinhos, já não tem a mulher dele presente e não tem nenhum funcionário ali, só os dois dentro da loja, o senhor K empurra a menina contra a parede e tenta dar um beijo nela, tenta colocar os seus lábios sobre os lábios dela. O que se espera de uma menina de 14 anos com uma sexualidade desenvolvida e que, de repente, se vê como objeto de paixão, objeto de amor, objeto de desejo de uma outra pessoa? Pelo menos uma curiosidade, mas que remonta ao quê? Nossa, alguém me deseja, algo bom, né? Eu estou sendo desejado por alguém dentro da sexualidade. Mas em vez da excitação sexual, o que que Dora faz? Lembra lá, o neurótico ele sempre tem perplexidade e resistência. O que que a Dora fala? O que que a história fala? Que a Dora sente repugnância. E aí ela empurra o senhor K, que estava segurando ela contra a parede, e ela corre daquela situação, conseguindo passar pela porta da loja e vai embora. Esta cena, segundo Freud, revela um conflito psicossexual entre Dora e o senhor K. Mas revela também o quê?
como a sexualidade, né, de maneira explícita, está sendo colocada ali no setting analítico quando ela conta a história para o Freud. A Dora está encantoada. Encantoada é que ela foi colocada no canto, tá? Então, a Dora está encantoada diante do desejo que é direcionado para ela. Tá? Então, imagina lá, ele é homem e ele põe ela no canto e segura, mostrando que tem todo um desejo sexual por ela. Onde se espera de uma jovem virgem a manifestação do desejo, o que vem é o embaraço em relação ao desejo. Ela não sabe direito como lidar com aquilo. Embalada, talvez, pelo mesmo conflito edipiano, quando ela percebe que o pai não tem desejo pela mãe, nem a mãe pelo pai, mas o pai que estava morto passa a ter desejo pela mulher que chega lá agora para estar com ele. Então, veja bem, o embaraço em relação ao desejo lá, no Édipo paterno, e agora um embaraço ao seu próprio desejo quando está sendo colocada como objeto de desejo de uma outra pessoa. Ela manifesta, então, o conflito psicossexual, repugnância em relação àquilo, e ela foge, ela não cede, mas ela foge. E aí, Freud começa a dizer como é que a gente tem que analisar o estéreo. Diante de alguém que a deseja, adora sendo objeto do desejo, responde com repugnância e foge. E esse é o conflito neurótico. E aí, palavras do Freud, né? Ele argumenta lá nos 3 ensaios da teoria da sexualidade o seguinte: eu tomaria por histérica, sem hesitação, qualquer pessoa em quem uma oportunidade de excitação sexual despertasse sentimentos preponderante ou exclusivamente desprazerosos, fosse ela capaz ou não de produzir sintomas somáticos. Então, quem ele define como uma pessoa com histeria? Aquela que, diante da oportunidade de excitação sexual, ao invés de despertar sentimentos de prazer, né, de desejo, ela suscita a repugnância, sendo ela capaz ou não de ter sintomas somáticos no corpo. Então, ele chama de histérico, com sintomas no corpo ou não. E aí ele propõe que nós devemos pensar na histeria pela trajetória da libido, ok? E o que ele está querendo dizer? Que a gente tem que olhar pela curiosa metamorfose em que a possibilidade de sustentar-se como objeto de desejo do outro vai se manifestar não como desejo pelo outro, mas como repugnância, ok? Então, a histérica coloca o seu corpo como a superfície aonde os sintomas se escrevem, mas deve-se observar a posição do sujeito no trato da sexualidade. Então, quem é histérica quando se olha pela ótica da libido? É aquela pessoa que tem um embaraço em relação ao desejo e, por ter um embaraço em relação ao desejo, ao invés de desejar o outro, quando tem a oportunidade de ser desejada, ela desenvolve a repugnância. E qual é o sintoma clássico? O caminho da libido. O caminho da libido é a sintomatologia que vai ser desenvolvida no corpo. Ok? O que mais que o Freud vai concluir? Se na histeria, olha só a comparação agora do histérico com o obsessivo pela ótica da libido, viu, gente? Se na histeria há manifestação de sintoma no corpo, na obsessão, o que revira é o pensamento. E os dois são caminho de libido, tá? Os dois são cárceres de uma sexualidade que está aflita. No caso do neurótico obsessivo, é o pensamento. No caso da pessoa histérica, é o corpo. Tá? Então, o corpo é o cárcere de uma sexualidade aflita, e no neurótico obsessivo, o pensamento é a prisão de uma sexualidade que está em aflição. A histeria responde com aversão diante da intrusão sexual. Então, chegou um objeto que a deseja, ela vê com aversão. E o obsessivo? O obsessivo tem prazer nesse outro que chega desejando. Só que esse outro que chega tem que ser rejeitado por causa do pensamento obsessivo. Então, enquanto um tem aversão e rejeita, o outro vai fazer o quê? Posterga, adia o encontro.
tá? Mas por que os dois estão sexualmente aflitos? Porque nenhum dos dois quer consumar, né, esse desejo na relação com o outro. Um posterga e adia, e o outro desenvolve a aversão, a repugnância. Tem uma outra cena importante a considerar. Já já nós vamos abrir aí para conversar, tá? Um outro fato a considerar. Como o pai de Dora está tendo um caso com a senhora K, ele faz vista grossa em relação ao desejo do senhor K e as suas investidas sobre Dora. E aí a Dora se vê numa posição de quê? De troca de mulheres, né? O meu pai está deixando eu ir porque o marido deixou a mulher vir. Então ela começa a olhar para essa situação e ela se sente ali injustiçada. Talvez a questão que explique também um pouco dessa aversão que ela tem em relação ao ser o objeto de desejo do outro, né? E produzindo ali um embaraço. Então é a partir desse ponto que Dora chega em Freud. É exatamente nesse contexto que ela vai chegar lá nas mãos do Freud. E é o momento em que ela escreveu a carta de ideação suicida. Por quê? Porque tudo isso que está acontecendo está gerando nela intenso sofrimento. E ela se queixa com Freud acerca dos homens e dos seus desejos. Ela está falando para o Freud que todo homem, né, explora a mulher. Todo homem quer fazer comércio sexual com as mulheres. Ela diz lá, então, que nessa denúncia a respeito do outro, né, que o pai admirado não tem respeito por ela porque faz vista grossa nas investidas de um homem sobre ela. Ao mesmo tempo que o amigo do pai também não a respeita por fazer isso enquanto ele é casado. E, ao mesmo tempo, ele está fazendo vista grossas com a mulher, deixando que a mulher tenha um caso com o pai dela. Então, curiosamente, ela traz essa denúncia para Freud, mas observa uma coisa. Pela senhora K ser aquela que fica no lugar da mãe, que é a mulher do pai, a senhora K não é denunciada com a mesma amargura e repugnância que os homens. Então, o que ela está dizendo? Os homens traem, os homens judiam das mulheres, os homens fazem comércio sexual com as mulheres, mas ela preserva a senhora K, ela não fala nada das mulheres, mostrando seu embaraço diante desta situação da sexualidade. Mas por que ela preserva a senhora K? Se, inclusive, é a senhora K que vai falar com o pai da Dora, com a mãe da Dora, sobre estes pensamentos que ela tem em relação aos homens, né? E aí o pai, essa é uma outra coisa que não foi dita no início. O pai, quando leva a Dora para Freud, ele vai dizer para Freud: dá um jeito na minha filha, que a minha filha está ficando doida. A minha filha está enxergando coisa que não existe. Minha filha está espalhando por aí que eu tenho um caso com a senhora K. E ela está dizendo por aí que o senhor K está fazendo uma investida de conotação sexual sobre ela. Então, ele acha, na fala dele, ele diz para Freud que a menina está ficando louca, que nessa loucura ela está chegando ao ponto de atentar contra a própria vida. Quem contou isso? A própria senhora K. E apesar de tudo isso, ela é poupada nas críticas e ela não é levada pela mesma ótica da amargura e ressentimento para a análise da Dora com o Freud, tá? E aí, é a partir desse ponto, então, né, que ela escreve aquela carta com a ideação, chega nas mãos do Freud para fazer sua análise. A queixa dela é acerca dos homens e dos seus desejos, do comércio sexual que esses homens estão realizando. Denuncia o outro, o pai admirado não a respeita, o amigo do pai não tem respeito por ela. Aí aquela fala que muitos de nós analistas já escutamos ou vamos ouvir bastante recorrentemente no set analítico. Homem não presta, tá? Quando você escutar essa frase no set analítico, homem não presta, mas mulher não tem problema. Ah, eu nunca fui traída, nunca tive nenhum problema na relação com mulheres, mas na relação com homem, todo homem, e pode ser vice-versa. Né? Pode dizer que com o homem o relacionamento é bom, mas que toda mulher é isso ou aquilo. Então, essa situação é para ser olhada pelo analista,
né? Espelhando aí no caso Dora, uma pessoa que tem um embaraço na sua sexualidade, no desenvolvimento da sexualidade, e aí precisamos, né, observar esta cena do Édipo que se desenha. Ó, tem um triângulo aí, tá? Olha lá. A Dora não tem uma sexualidade diretamente ligando ela aos homens, mas ela tem uma sexualidade que só se explica, só se organiza passando por aquela que ficou no lugar da mãe. Então, olha lá, a Dora vai na direção da senhora K, e porque vai na direção da senhora K, ela vai na direção dos homens. Há um triângulo aí nesta estrutura da mulher histérica. Então, a senhora K, esse é um outro relato importante para a gente entender esse desenho. Ela se tornou confidente e amiga da Dora, inclusive para assuntos de sexualidade, a ponto de entregar para a Dora ler alguns livros que falavam sobre sexualidade, sobre ato sexual e tudo mais. A menina curiosa leu vários livros sobre esse assunto, tá? Com a conivência da senhora K. Então, ela foi instruída nesse assunto pela amiga, pela confidente, apesar de ser a mulher que ficou no lugar da mãe, ela tinha um certo relacionamento ali com ela dentro dessa estrutura edipiana. Então, tornou-se amiga e confidente. O que explica também a preservação da denúncia, né, sobre a mulher do senhor K. Falava do pai, falava do senhor K, mas não falava dessa porque era sua confidente. E aí, esses livros não eram apropriados naquele tempo, tá? Mas, o que é curioso, diante da denúncia que ela faz contra os homens, que todo homem faz comércio de mulher, homem não presta, ela foi desacreditada, por quê? Porque a senhora K acaba contando justamente para os homens que a menina estava tendo estas falas por causa dos livros que leu. Então, o que se falava para ela é isso: olha, você está ficando maluca porque você está alimentando a sua mente com estes livros que você nem deveria ter lido. Então, ela fica ali, mais uma vez, embaraçada dentro de toda essa situação da sua libido, da sua sexualidade. Foi-lhe dito que os pensamentos acerca destes homens não eram pensamentos reais, mas que vinham da sua confusão. Por isso que o pai dela fala para Freud que ela estava ficando louca, porque ela estava olhando e enxergando coisas que não existiam, mas era por causa dos livros que leu. É nesse ponto em que os sintomas se manifestam e que chega a Freud indignada com essa situação. O que se percebe na narrativa de Freud sobre a questão da sexualidade de Dora é o seguinte: ela não se relaciona diretamente com os homens na questão do desejo, mas antes ela precisa passar pelo feminino, que é a senhora K. Como eu disse, no caso da Dora, não é homossexualidade, embora em outro caso possa até ser, tá? Mas o que acontece aqui é que esta ocupa o lugar da mãe. E ela que se torna o modelo edipiano na construção e organização da sexualidade, mas dentro de uma triangulação que caracteriza o quê? A organização estrutural da histeria. Então, o que que nós estamos vendo aqui, né? O que que o Freud está querendo dizer? O caso Dora é uma triangulação que organiza o desejo. E a senhora K é a mulher que desperta o desejo de um homem morto, que é o pai de Dora, né? E para Dora, esse homem era impotente. E aí a pergunta que dá o embaraço é essa: que mulher é essa que desperta o desejo num homem impotente? Para Dora, a senhora K é um enigma, mas também é a solução do enigma. Por isso é que ela se espelha, em termos de feminilidade, nessa mulher, que é o enigma e é a resposta. Então, K não era uma mulher qualquer. Era a mulher que amarrava e organizava a estrutura da sexualidade de uma moça estéril. Então, na escuta da histérica, o Freud está nos ensinando. A analista ou o analista deve se perguntar aonde está essa outra mulher na estrutura edipiana da paciente estéril. Tá? Então, é um ponto estrutural da análise.
onde se coloca a outra que ocupa o lugar da mãe dentro da estrutura da histeria. Então, quando chega um paciente dessa condição para ser analisado, o analista, entre outras coisas, tem que perguntar: aonde está a senhora K dessa paciente? Tem. Freud faz essa afirmação. Sempre terá essa outra mulher, né, que está sendo posta ali no lugar da mãe dentro dessa estrutura. E é essa mulher com a sua feminilidade que vai gerar um embaraço da sexualidade na paciente histérica, a confusão, que vai ter como sintoma o desenvolvimento de toda aquela sintomatologia no próprio corpo. Quem é essa mulher? Pergunta um analista. É a mãe? É a amante? É a amiga? Né? É a tia? É uma outra que se intrometeu ali? Sempre é. O analista precisa buscar e encontrar. Por onde passa a questão da feminilidade na histérica? Sempre passará pela senhora K. Ela está dentro da estrutura e o analista precisa encontrá-la. E esse é um ponto estrutural que Freud vai mostrar na análise da histérica, ok? Outra cena importante que acontece é a chamada cena do lago. O que aconteceu aí? Num belo dia, depois de um almoço lá, o senhor K chama a Dora para passear em torno de um lago que tinha ali perto da propriedade. Enquanto eles estão andando em torno do lago após o almoço, ele se declara para ela. Ele diz para Dora que gosta dela, que ama a Dora. Mas ele fala uma outra coisa que gera um embaraço. E a fala é mais ou menos assim: olha, eu gosto de você e a senhora K, minha esposa, não significa nada para mim. E isso gera uma confusão na cabeça dela. Por quê? Essa fala desestabiliza Dora, porque para ela, Dora, a senhora cai tudo na questão do querer e do não querer, do desejar e do não desejar, entre Dora e os homens. Então, o senhor K está falando exatamente o oposto do que Dora sente, ok? Ele está dizendo, eu gosto de você e a minha esposa não significa nada para mim. E para Dora, a senhora K era tudo na organização e estruturação da sua libido, da sua sexualidade. Qual é a resposta que ela dá? Toda novidade que chega para alguém nessa condição revela perplexidade e repugnância. Como ela manifesta isso? Dá um belo um tapa, de uma bufetada no rosto do senhor K. Novamente a histérica com aversão diante da demonstração de que ela é o objeto de desejo de alguém. Ela não se entrega, tá vendo? Ela tem a aversão e foge, ok? Se fosse uma neurótica obsessiva, ela ia adiar, mas também não ia entregar. Então, trocando por palavras a bofetada no rosto, seria mais ou menos assim: se ela não é nada para você, como eu suportaria o desejo de um homem? Porque para mim ela é tudo, né? Então a senhora K é que estrutura o desejo em Dora. E aí a gente volta ao ponto em que Dora foi mandada para Freud pelo pai, para que este, desse jeito na menina, que estava denunciando o pai e o senhor K, enxergando algo que não existia. E a senhora K foi quem contou a fala de Dora aos homens, mas foi poupado pelas denúncias dela a Freud. Então, Freud fala do seu embaraço na análise de Dora. Olha que coisa interessante. A análise de Freud com a Dora não deu certo, gente. Tá? Não deu certo. Freud falhou. E aí, o que acontece? Freud fala, né, no pós-escrito desse caso, do seu embaraço na análise de Dora. Por quê? Porque ele admite ter acolhido a fala do pai que pediu para ele dar um jeito na menina que denunciava aquilo que não existia. Ou seja, Freud aceitou a fala do pai e se colocou assim, como aquele, né, que não estava aberto para escutar o que a moça dizia, mas para escutar na análise aquilo que já tinha sido dito por outros. Cuidado para não cometer esse erro, tá? Ó, tô trazendo aqui para você dar um jeito, porque ela é isso, ela é aquilo, é o outro que está falando. Então a gente já entra com uma ideia pré-concebida e compra essa ideia na análise e segue o processo. Quando na realidade o que a gente tem que fazer é escutar a fala do paciente. Freud
fala que ele cometeu esse erro. Ele assumiu essa coisa que o pai falou. Mais do que isso, ele disse que quando foi feita a transferência dele com Dora, Dora o colocou na posição paterna. E, em função disso, acaba interrompendo a análise. Por quê? Porque ela tinha um problema de embaraço com o pai. E ficou embaraçada também com o analista na posição do pai. Olha só que coisa, né? O analista tinha que ter assumido outra posição, né, para que pudesse resolver o conflito, o embaraço na sexualidade da Estelle. E Freud tenta, então, né, nesse pós-escrito, depois que a análise termina, ele tenta escrever para quê? Para tentar prestar contas daquilo que ele não deu conta, que foi a análise dela. Né? Ele está perguntando onde eu errei. O que faltou no meu manejo, né, no jeito que eu precisava ter aí para lidar com essa moça? Né? E aí a resposta dele é que, apesar da análise da Dora não ter sido um sucesso, ela foi importante para instruir como que se deve fazer a escuta da histérica. Como que se coloca o analista na escuta de uma paciente assim? E ele diz que o analista não deve ser mais um na escuta da histérica, porque outros já escutaram e todos escutaram a mesma coisa. Mas o analista tem que ser o próximo que escuta de uma forma diferente, porque vai escutar o que a paciente está dizendo e que ninguém nunca ouviu. Então, ele não pode ser aquela pessoa que vai causar mais embaraço numa posição que já foi trazida com embaraço. Mas ele tem que ser alguém que escute de uma forma que desate os nós. Então, o analista deve ocupar a posição de alguém que saiu da série de pessoas que escutaram. Não deveria ser mais um na escuta, mas ao menos um que ouviu diferente. E deveria Freud ter percebido, ouvido algo mais que ficou esquecido, e ele vai dizer depois o que foi que ficou esquecido. E aí, ele traz aí algumas grandes instruções para nós quando a gente for analisar pessoas. Primeira coisa que ele nos traz, né? Em um dado momento, o Freud entende que deveria ter se voltado para Dora e perguntado: tá, estou entendendo sua fala, estou entendendo a sua denúncia contra os homens, estou entendendo que os homens estão fazendo você sofrer com essa sua visão de comércio sexual das mulheres, mas, e essa é a pergunta que o analista tem que fazer sempre: onde você se encaixa nisso tudo? Qual é a sua participação nesse drama? Isso que você está contando e que te faz sofrer pela ação dos outros, qual é a ação direta que você tem nesse drama e que leva você a sofrer dessa angústia? Só os outros é que estão errados, é mais ou menos isso. Ou você também está cometendo algum erro nesse drama e nessa história. Só os outros estão produzindo sofrimento, ou você também, de alguma forma, é responsável pelo seu próprio sofrimento? Então, essa pergunta de Freud é que vai mostrar que Dora está enfiada até o pescoço nessa história. Porque, veja, a fala dela é uma fala de acusar o outro, mas nunca é uma fala de dizer eu também sou responsável no sofrimento que eu estou infligindo a mim mesma por meio dessa história e desse drama. Então, Dora, enquanto sujeito, é a arquiteta de toda esta situação. Ela é a responsável pelo drama que ela vive. Então, o que Freud está dizendo? Existem os fatos, sim. Existem os homens, sim. Há os interesses também, mas tem também algo de Dora nessa história que o Freud não sabe dizer porque ele agiu de uma forma errada e Dora foi embora sem ter a chance de pensar e refletir sobre isso e dizer. Muito bem, é nesse ponto de análise que o Lacan vai dizer que, em nossa posição de sujeito, todos nós somos responsáveis pelo que nos acomete. Tá? Eu estou sofrendo, eu estou aflito. Por quê? Por causa do outro. Tá? Mas onde você se enxerga como ator naquilo que te faz sofrer? Então, é importante que em toda a análise que nós fizermos, em algum momento a gente pergunte ao paciente qual é a participação dele nessa história dramática que ele conta.
né, que a responsabilidade deles nos dramas que eles sofrem é também uma realidade. Em Dora se diz que os homens não prestam, que fazem comércio de mulheres, mas o que tem de Dora nessa história e nesse drama? E aí, há três pós-escritos do Freud que eu quero trazer aqui para a nossa percepção, mas eu trarei depois que a gente conversar aí um pouquinho sobre esta exposição que foi trazida aí do caso Dora e as afirmações que o Freud traz de todo esse processo. Vamos lá? Perguntas, questionamentos. Já tem a Thaís aqui de mão levantada, né? Pode falar, Thaís. Vamos lá. A Dora, ela tem uma referência de gênero masculino, certo? Você disse que não seria o caso da homossexualidade. Na verdade, não é uma repugnância pelo gênero masculino. Ela tem uma repugnância por ser objeto de desejo do outro. Ok. Tá? Ela tem um embaraço na sexualidade. Isso viria pelo Édipo, certo? Como que fica o Édipo dela não tendo essa relação entre mãe e pai e trocar a imagem da mãe pela senhora K? Todos nós fazemos isso. Tá. Quando a gente tem uma relação com a mãe, a gente tem as nossas expectativas, esperanças e desejos em relação à mãe e também em relação ao pai. Quando eles não suprem as nossas expectativas, é que começam os nossos dramas. Quais as respostas que o indivíduo pode dar? A primeira é ressentir, que é aquela coisa de ficar preso entre amor e ódio. Eu amo meu pai, mas eu odeio o que ele faz ou o que ele não faz comigo. Amo a minha mãe e eu odeio o que ela faz ou o que ela não faz comigo. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que resolver essa demanda de afeição que ele tem que não chega. Então, a esperança, né, do neurótico, ela vai se deslocar para outro. No caso do obsessivo, desloca para o pensamento que gira sempre para a posterga. E há um outro elemento que ele cria, que é o elemento idealizado. Esse elemento idealizado é o intruso na relação edipiana, na construção edipiana. Então, o que o Lacan vai dizer é que existe o quê? O pai e aquele que toma o lugar do pai, e há a mãe e aquela que toma o lugar da mãe. Então, sempre haverá essa construção. Um dia na aula aqui, o Zé Walter virou para mim e falou, quando ele deu aula de Édipo aqui, acho que você não estava ainda. E ele falou assim, André, você casou com a sua mãe. Eu falei assim, não casei não. Ele ficou inconformado. Não casei não. Você casou com a sua mãe. Deus o livre e guarde. Minha mãe me fez sofrer muito. Eu não casei com ela, não. Um casamento muito bem sucedido. Aí depois eu expliquei para ele. Eu casei com a minha tia. Porque nessa expectativa de demanda de afeto que eu tinha, quem supriu minha demanda de afeto não foi a mãe, foi a tia. Então, eu amava a mãe, tinha lá a relação com ela, mas nas relações de afeto, quem me construiu foi a tia. Quando eu fui na castração edipiana, organizado em uma estrutura e lançado para o outro, a minha resposta foi: então, a minha mãe é do meu pai, e eu vou querer ser como meu pai e vou procurar alguém como a minha mãe. Né? Mas eu não estava falando da minha mãe biológica. Eu estava falando dessa que entrou no lugar dela. Entendeu? Aí o que acontece provocando um embaraço histérico? Que na sexualidade da Dora, ela não consegue resolver. Por isso é que tem o sintoma histérico afetando o corpo. Tá? Toda vez que ela se sente objeto de desejo de alguém, ao invés dela sentir, né, esse desejo como algo que a impulsiona na direção do outro, ela tem perplexidade e aversão. Mas lembre-se, no Édipo dela, a mãe é ausente e quem entrou ali no lugar foi a amante do pai. Tudo isso causa um embaraço na sexualidade dela. Eu sei que o amor existe, o desejo existe, mas como desejar alguém diante desse embaraço? O pai que deveria desejar a mãe não deseja. E aquela que é a minha amiga, ocupa o lugar da mãe, mas que não deveria desejar meu pai, deseja.
aí cria um embaraço que ela não resolve, aí ela tem aversão a tudo isso. E aí entra a perplexidade também, por causa do pai que estava morto e a outra que o É por isso que essa figura da senhora K é um enigma. Como que alguém que está morto, ou seja, não tinha mais desejo, de repente passa a ter? A explicação é a feminilidade que existe na senhora K. Então, ela é o enigma e é a resposta. Não é a mãe, mas é a mulher do pai. E aí entra numa confusão. O embaraço da sexualidade dela. O marido fala que ela também não tem importância para ele, mas adora tem. Então, perceba que, em termos de sexualidade, de libido, a gente não pode dizer que ela é normal. Ela está toda embaraçada, toda cheia de nós. Na construção edipiana houve muito problema. Ela tinha. É como Ela se não fosse se uma sentia confusão desejada. sexual, né? Ela não se sentia desejável antes mesmo de o senhor K falar para ela que já não desejava mais a mulher dele. Aí, beleza. Não. Não. O desejo existia porque, desde o início da história, se diz que ela tinha uma boa relação paterna. A confusão chega Quando a senhora K aparece. e assume o lugar que deveria ser da mãe. Então, por que ela não se sente desejada? Ela sente desejo. Ela sente não, que o outro deseja. Sente desejo, mas ela não Ela sente só desejada pelo outro. Não. Ela sente desejo pelo outro e sente que o outro a deseja. Ela só não sabe resolver essa questão. Entendi. Agora Entendeu? É um enodoamento. O que é um enodoamento? Está cheio de nó. Como eu vou me entregar ao outro se o outro não me tem respeito? Como eu vou me sentir desejada pelo outro se aquilo que deveria ter me feito sentir feminina era a relação do meu pai com a minha mãe, e não é do pai com a outra, e a outra é minha amiga, e essa aqui é mulher daquele cara que tenta me seduzir. Ao tanto de nó. Aí o que ela faz? Ela manifesta aversão na sexualidade e o sintoma disso desemboca no corpo. Está cheia de doença. E até mais além do que isso, porque se ela se envolve com o senhor K, quem garante que ele não vai deixá-la para se sentir traída por outra pessoa? Tudo isso é nó. Então, o que ela tem na sexualidade? Uma palavra chamada embaraço. Mas olha, essa é a marca da histérica que o Freud fala. Toda vez que a gente for examinar uma histérica, em análise a gente tem que se perguntar, não é perguntar para ela, tá? Mas se perguntar, onde está a senhora K dessa pessoa? Quando ela manifesta toda esta aversão por ser um objeto de desejo, então ela não se entrega, mas ela tem aversão, e ao mesmo tempo, como resposta libidinal, ela vai desenvolver sintoma no corpo. Então ela está chegando lá toda machucada, toda ferida, toda transtornada e adoentada, com ódio do outro que a deseja. Aí deve se perguntar em análise, quem ocupou o lugar, no caso da mulher aí, tá? Quem ocupou o lugar da mãe dessa pessoa? Onde está a senhora K? Algum momento da história fala sobre ela ter a versão do pai, de não querer culpar o pai. Só quando ela faz esse registro de que os homens não têm respeito, de que os homens traem, ela faz as denúncias. Sim. Por quê? Porque aquele pai com quem ela tinha uma boa relação, de repente, faz aquilo lá de ceder aos encantos de uma outra que não é a mãe. Então, ela passa a enxergar o pai com outros olhos. Aí gera confusão, sim. Porque a mãe que deveria ser a rival dela não funcionou como rival. Entenda, o que seria uma sexualidade? Gente, quando a gente fala de normal aqui, ninguém é normal, tá? Todo mundo tem um ponto a mais ou um ponto a menos nessas histórias, porque o Édipo não castra de forma plena. Então a gente sai neurótico, ou vai sair um psicótico, ou vai sair um perverso, todo mundo tem um probleminha. Mas como que o histérico se localiza dentro dessa situação? Embaraçado. E embaraçado no sentido de que tem muito nó ali que ele não consegue resolver. Então a resposta dele é aversão. E essa aversão faz a libido voltar-se e o sintoma é os transtornos no corpo. Pode? Não existe nessa história algum relato sobre como a mãe se sentiu com essa traição. Não. A mãe continuou
Se a mãe pegou, tipo assim, peraí. Se a Dora Mas é isso mesmo que vai falar. presenciou o sofrimento da mãe quando Não. não presenciou. Não, porque o relacionamento dela com a mãe não é bom. Não era bom. Lembra? É mãe ausente. Mãe ausente, mas ela não viu, tipo, não tem nenhum relato de que a mãe sofreu alguma traição, nem Não. nada, papapá. Não. O relato dela é isso. Quem deveria constituir a minha feminilidade era minha mãe na relação com meu pai. Isso não existe. Mas o que existe? Aquilo que me embaraça. É o pai morto que volta à vida com aquela mulher que, para mim, tornou-se um enigma, porque ela ocupa o lugar da minha mãe. Ó, tinha uma boa relação com essa mulher, relação que não tinha com a mãe. Então, ela é a mulher do pai, mas é também a mulher que ocupa o lugar da mãe. Mas não é a mãe. Ó, o embaraço. Por isso que a cabeça dela está cheia de nó. Como ela não sabe resolver o drama, então qual a resposta? Perplexidade, quando alguém a deseja. Né? Ela se sente objeto de desejo. Perplexidade e aversão e o sintoma desembocando no corpo. Virou histérica. Entendeu? O orgasmo dela vai para o corpo. E aí desemboca aquele tanto de transtornos que ela tinha no adoecimento do seu próprio corpo. É isso aí. Enquanto que, diferente dessa que tem aversão, o obsessivo faz o quê? Adia e posterga. Mas aí é o caso quando a gente for estudar o homem dos ratos. Aí nós vamos ver o neurótico obsessivo. Pessoal de casa, perguntas? Deixa eu fazer uma pergunta. Ó, os daqui tem. Essa história é diferente, no sentido assim, né? Ela encontrou o modelo de mãe na senhora K. Mas se um rapaz solteiro, da mesma idade que ela, se declarasse, será que iria se permitir? A resposta seria a mesma se não houvesse uma análise bem-sucedida. Perplexidade e aversão. Por quê? Porque ela não sabe resolver essa demanda relacional. Mesmo que fosse um rapaz que não tivesse nada a ver com Tá? Por quê? Porque aí já é a projeção, a repetição do trauma, a transferência sobre o outro daquilo que é o meu conteúdo. Qualquer outro que vier depois dele. Ela vai ter a mesma resposta, por quê? Porque a histeria dela não foi resolvida. porque não tratou a calma. Por isso é que está falando, não se localiza a escuta, ok, da paciente histérica no sintoma. Você não tem que olhar lá, por que seu braço não mexe? Por que o seu olho não enxerga? Não, esquece isso. Tá? Isso é um sintoma de que tem uma histeria ali. Mas o problema está na sexualidade e nessa coisa que desencadeou ali um triângulo que gerou embaraço no modo como ela vai trabalhar essa questão da sexualidade. Tá bom? Isso que a Cris falou, essa perplexidade que ela tem com o pai, essa relação do pai, sempre vai ser um espelho nas relações com os outros homens. Tudo aquilo que a gente vive no Édipo vai ser espelho das nossas relações pós-Édipo. Que bosta, né? Mas é o que acontece. Aí, quando muda, tá? Quando muda? Quando eu ressignifico aqui. Então, a análise me salva. Ok? A análise corrige o meu drama aqui, pai, mãe, seja lá quem mais está aqui, corrige, e aí aqui a coisa vai sendo corrigida a posteriori. Não, porque o Freud falhou. Né? Então, ele estava descobrindo, aplicando o conceitual, e de repente ele percebe que falhou porque a Dora foi embora. Foi embora por quê? Porque eu não escutei a Dora, eu escutei foi o pai da Dora. Aí, na transferência, ele fala assim, eu ocupo o lugar do pai, mas é justamente com quem ela tem um problema não resolvido. Mas aí ela não foi porque ela não se sentia confortável por ver o pai do Freud. O pai ouviu ela? O que o pai falou dela? Porque ela era maluca. Pronto. A transferência, ó, o que o analista fala dela? A mesma coisa, porque ele também fala que ouviu o pai, mas não ouviu ela. Ele falou, eu cometi esse erro. Então, se o pai tivesse acolhido ela no momento certo, talvez ela não tivesse desenvolvido. Pronto. Foi a decepção dela com o pai. Pronto. Que a levou a ter uma versão de todas as figuras. Pronto.
Pronto. Imagina assim, ó. Vamos tentar corrigir a coisa. A senhora K vem cuidar do pai da Dora. A senhora K assume a posição de mãe afetiva da Dora. Quando a senhora K tenta ter um caso com o pai diz: eu não estou disponível porque eu tenho o casamento com a minha mulher. Ó, fechou o ciclo. Tá? Fechou o ciclo de que jeito? Do jeito normativo, entre aspas. Porque não houve uma relação do pai com uma outra mulher. Houve a fidelidade dele com a mãe. Então ela pode falar: ah, tá. Então a minha mãe continua sendo espelho de certa forma e o meu pai também. E a outra? A outra ocupa o lugar da mãe na afetividade, mas eu sei agora como resolver o conflito é de mãe. Não houve. Porque na visão dela ficou tudo embaraçado, ficou um nó ali que não se resolveu. O pai vai namorar com a outra mulher, que é a mulher do cara que tem nela o objeto de desejo, e a mãe é uma mãe ausente, e é essa aqui que ela deveria odiar, mas que, no entanto, é um enigma com a resposta, e ela passa a amar, aí vira um imbróglio que ela não resolve. E o pai vai dizer: você é doida, e chega para o analista e diz assim: dá um jeito na minha filha doida, que agora está falando que vai se matar, mas ela está enxergando. O analista assume a escuta do pai sobre Dora, não a escuta de Dora sobre o pai. E aí? Mas é um negócio, aí a gente aprende. Entrou um paciente com essa situação de estrutura histérica, Freud diz a primeira coisa: sempre procure onde está a senhora K. Tem uma bagunça no édipo dessa pessoa, porque a questão da sexualidade, né, vai desembocar no corpo. Então, tá lá com toda essa situação desenvolvida no corpo, tem uma bagunça no édipo. O feminino sempre será a senhora K. Pronto. Ok? Certo? Pessoal de casa aí, tem alguma pergunta? Senão, eu vou voltar o PowerPoint para a gente seguir, porque eu tenho 3 coisas para falar. Ergue a mão, se você Valdir e queria. Elaine? Ô, André, eu Ah, queria, assim, de todo esse caso aí, a gente vê, assim, que Freud, ele mapeou toda uma estrutura de geracional, assim, né? Cada um tem o seu papel específico e isso vai gerando nas pessoas uma conclusão, né? Um resultado, ok. Agora, a pergunta minha é, a gente vê por esses casos aí que, assim, foge dessa naturalidade, né? São casos que fogem e causa traumas na cabeça do indivíduo ali que está no meio disso. Agora, a nossa sociedade hoje, criando todo tipo de, né, família. Essa semana eu vi um vídeo, assim, não sei quantos viram, mas um, um homem que se tornou mulher, casou com uma mulher que se tornou homem e engravidou. Né? Aí o homem que era mulher e agora é homem está grávido da mulher que virou homem. Virou uma salada que eu falei assim, é incrível como as pessoas querem mexer naquilo que não precisa mexer, né? aí você vai ser o Freud da história. Porque esse Haja casal com essa trabalho. criança vão parar lá no seu divã. E como você nunca pegou uma situação dessa antes na sua vida, você vai fazer a mesma coisa que o Freud fez. Você vai ficar assim: e aí? O que eu faço com esse drama? Porque não tem um padrão, não tem um outro para você olhar e falar assim: o caminho é mais ou menos esse. Não, você fica meio perdido. É o que tem acontecido mesmo nesses dias. Ó, vou contar uma história acontecida há pouco tempo aqui na nossa região, tá? Um homem casou-se com uma mulher, tiveram um filho. O filho ainda criança, o casal se separou, certo? Esse homem casou com uma mulher, guarda compartilhada com o menino, tá? E a mulher casou com outra mulher. Então a mãe arrumou uma mulher, o pai arrumou outra mulher, tá? O menino ora estava lá naquela casa, ora estava nessa casa, crescendo.
Passou-se alguns anos, os dois casais separaram. O pai separou dessa mulher, a mãe separou da mulher dela. O que aconteceu? O pai casou com a mulher da mãe e a mãe casou com a mulher do pai. Ok? Esse menino, com 14, 15 anos, veio parar no divã e foi perguntado para ele, em termos de sexualidade, o que que você é? E ele disse, eu não sei. Não sabe mesmo. E aí, nós analistas, nós Bagunça, hein? vamos ter que tirar o embaraço. É isso aí que o Freud está dizendo. Tem um embaraço aí, que vem de onde? Vem do Édipo. Mexeram demais na estrutura. E aí o indivíduo chega e não sabe lidar com aquilo. Que resposta ele dá? No caso desse menino, nem deu resposta, porque pergunta: você é o quê? Homem, mulher? Você é gay? O que que você é? E ele diz: eu não sei o que sou. E aí vai o menino para o divã. Entendeu? Então, isso que você falou é verdade. O que a gente está vendo ali, lembrando que é no ano de 1900, 1890, naquele momento era mais ou menos uma história assim, que a gente está falando agora aqui, dos tempos atuais. Então, quando a gente fala assim, aquela histeria, ela tem que ser vista à luz do que isso representa hoje na atualidade. Hoje é esses casos que nós estamos falando. Imagina, aparecer uma situação dessa lá no divã. Nem eu sei direito o que eu vou fazer. Vou ter que ouvir o menino. Eu vou ter que ouvir o menino. Eu vou ter que dizer assim: fala do seu pai. Aí ele vai falar do pai. Aí eu vou dizer assim: fala da sua mãe. O menino vai me dizer: de qual das três? Eu falei: é verdade, é uma coisa nova para mim. Fala de uma, depois na outra sessão você fala da outra, depois na outra sessão você fala da outra. Eu vou ter que achar o caminho com ele. Porque para mim também é novidade. Vou cometer erros? Seguramente. Mas eu tenho que ajudar a desembaraçar. Eu não dei os nomes, eu vou ter que ajudar a tirar. É isso aí, viu, Valdir? André, eu vejo assim que assim a gente vai ter que ser muito cauteloso, né? Sem muita pressa de querer, né, desvendar a situação, porque assim, a gente vê um caso que aconteceu lá no passado, né? Se for ver, a gente analisando aí, tipo assim, parece um negócio simples, né? Ah, foi só uma separação, que hoje, no nosso dia a dia, a gente escuta demais isso, né? Agora, os casos que estão acontecendo hoje, né, de além de separação de casais, homo para todo lado, né, misturado, as pessoas não se encontram mesmo, né? Então a gente vai ter que ser muito, assim, detalhista, né? Pegar muitos detalhes para não sair dando diagnóstico de qualquer jeito, para não errar, né? Não errar muito, porque errar a Exatamente, gente vai errar. exatamente o que Freud falou no pós-escrito. Ele diz assim: eu errei. Aí o pós-escrito é: onde foi que eu errei? Ele quer saber. E o erro dele foi justamente isso, ao levantar a hipótese de qual era o problema da moça. E aí, qual foi o erro? No afã de testar seus conceitos e teorias mais rápido, ao invés de ouvir a moça, ele escuta o pai da moça. Ó, é o que você falou, a gente não pode ter pressa, porque é fato novo. Então a gente tem que ouvir, porque todo mundo que falou, falou a mesma coisa. Eu não posso ser mais um na série. O analista tem que ser diferente. Já aconteceu comigo agora, esse ano aqui. O pai que já me trouxe 3 filhos para analisar. A idade das crianças, 29 anos, 31 anos, essa é a idade das crianças que ele traz. Ele vem, Legal. senta junto com a mãe e tenta manipular a teoria, dizendo: ó, tem que fazer isso com meu filho, tem que fazer isso com meu filho, tem que fazer isso com meu filho, tem que fazer isso com meu filho. Aí eu olho e falo: aham, 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 pode deixar comigo. Aí ele vai embora, o menino chega, não tem sessão. Por que que não tem sessão? Porque o menino chega, não é porque o menino quer vir. Eu falando do menino de 29 anos, 31 anos. Ele chega porque o pai trouxe e obrigou. Aí eu falo assim: seu pai é um porre, né? Seu pai é um babaca, não é? Fala a verdade para mim. Ele está manipulando você e está obrigando você a vir conversar com um cara que você não conhece sobre aquilo que você não quer falar, não é verdade? O cara regala o olho e fala: é justamente isso. Eu falei: pois é.
olha que drama. Você não quer confiar em mim e fazer comigo uma análise da sua vida por você? E eu te prometo, seu pai não vai ficar sabendo nada do que a gente conversar aqui. Seu pai está fora dessa análise. Porque eu tenho que convencer o cara a fazer o que ele não veio fazer. Ele não veio fazer análise. Ok? Os três concordaram, nenhum dos três ficou, viu? A verdade é Eu essa. lembro que uma das matérias que a gente viu foi sobre a gente é, ter essa cautela de conquistar a confiança da pessoa Ó, primeiro, né? é, Para que a pessoa se sinta pronto. livre, né? Para se abrir, para falar E de aí, coisas o que que importantes. tranquiliza a gente, Valdir? O próprio Freud admite que errou nisso. Ah, eu errei. Ao invés de eu ganhar a confiança da Dora e levar a análise dela até o fim, ajudar a moça, eu fui escutar o pai dela e eu baguncei tudo. Não resolvi nada. Mas ele fala, apesar de não ter sido um sucesso, ajudou. Que agora eu posso orientar como é que o analista deve se posicionar na escuta. Ele tem que ouvir a paciente. Tem que ser um diferente na escuta. E aí é isso aí. Então, é a lição que fica também para nós. Não é a única, tem outras aí que eu vou trazer. Mais alguém aí quer perguntar alguma questão? Marcinho está calado hoje. O que que houve? Você está tendo insights aí? O que que é? Não, na verdade eu ia tocar justo nesse assunto mesmo aí hoje em dia das separações, né? Mas o Valdir comentou, Perfeito, é isso aí. bem colocado. Ok, então, aqui no presencial, pergunta, Thaís. Porque você está quicando na cadeira aí, eu estou vendo que você está morrendo de vontade. Bom, isso é verdade também, né? O Márcio e a Thaís tá ferrado, hein? A fama não tá boa, não. Vai todo mundo. Vamos lá, então. Eu vou trazer três pós-escritos, então, do Freud para nós, que é basicamente coisas aí que a gente já falou aí, tá bom? Então, ó, a grande pergunta, tem um dado. Ah, não, isso aqui eu já falei. Aqui, pós-escrito 1. Lacan diz que esta grande pergunta que o analista tem que fazer ao paciente sobre aquela coisa, né? Qual é a sua responsabilidade nesse drama? Né? Faltou isso para a Dora. Você está falando aí da responsabilidade que os homens têm no seu sofrimento. Mas qual que é a sua responsabilidade nesse drama? Então, isso tem um nome, tá? Lacan dá o nome de retificação subjetiva. Lembra que subjetivo é do sujeito, retificação é corrigir. É quando o sujeito corrige a sua fala, tá? Essa é uma pergunta para o sujeito corrigir a fala. Por quê? Porque até então a culpa é do outro. E quando a gente faz essa pergunta, a intenção é fazer o sujeito entender. Não, mas eu tenho culpa nisso também. Eu dei essa resposta e eu devia ter dado outra resposta. Então, a retificação subjetiva refere-se ao processo pelo qual o sujeito muda sua posição subjetiva em relação a um determinado problema ou questão. Ó, é quando o sujeito sai da posição de acusar os outros pelo seu sofrimento e passa a implicar na sua própria queixa. Não, eu tenho responsabilidade nesse drama aqui. Ele tem uma percepção, tá? É o início do insight aí para ele elaborar e ressignificar, dar uma outra resposta a estas pessoas, um novo significado a estas pessoas e a esta situação. Exemplo, imagine alguém que costuma culpar os outros por seus problemas, dizendo: não fui eu, não é minha culpa, coitadinho de mim. Tem muita gente no set analítico que as falas dele terminam sempre assim. A retificação subjetiva ocorre quando essa pessoa começa a refletir sobre o seu próprio papel na situação e a considerar como suas próprias ações ou atitudes podem ter contribuído para o problema. Eu errei quando eu fiz tal coisa aí nessa história. Eu também errei quando eu fiz isso assim, assim, assado. Eu deveria ter feito de outra forma. Então, o sujeito começa a se perceber como um ator, né, dentro desse drama que angustia a sua vida. Em resumo, a retificação subjetiva envolve uma mudança na perspectiva do sujeito, passando de uma posição de culpar os outros para uma posição de autoquestionamento e responsabilidade. Ele vai começar a parar de olhar para o outro e vai olhar um pouco para ele mesmo.
e vai perguntar: que culpa tenho eu? Alguma coisa eu devo ter feito realmente de errado. Ele vai tentar descobrir isso. Ok? Pós-escrito de Freud 1. O 2. No caso Dora, a figura da senhora K desempenha um papel significativo na análise psicanalítica conduzida pelo Freud. Então, qual o significado psicanalítico desta personagem? Primeiro, a idealização da senhora K. Dora idealiza a senhora K, esposa do senhor K, como uma figura misteriosa e sedutora. A senhora K representa para Dora uma mistura de desejo e repulsa. É tudo que ela quer e tudo que ela não quer. Olha que drama, né? Ela é vista como um objeto de fascínio, ao mesmo tempo de desconforto. O que é que fascina? Essa mulher tem uma sexualidade, uma feminilidade, que ela faz um morto ressuscitar. Eu quero isso para mim, mas esse morto é meu pai, eu não quero isso para mim. E essa mulher é casada. Quero, Marisa. Percebeu como é que tem aí, né, o desejo e a repulsa, o fascínio e a aversão? Então, a senhora K é um mistério, mas é um mistério com resposta. Então, é uma idealização dela na constituição da sexualidade da Dora. Segundo, complexidade da relação. Ó. A relação entre Dora, o senhor K e a senhora K é intrincada. Dora sente-se atraída pelo senhor K, mas também incomodada por sua relação com a senhora K. Então, as duas coisas para ela é intrincada, o que mostra uma relação complexa, tão complexa que ela não sabe resolver. Por isso, a aversão e a perplexidade. Conflitos sexuais e afetivos. A senhora K simboliza os conflitos sexuais e afetivos de Dora. Ela representa a sexualidade reprimida, os desejos e as ambivalências emocionais da paciente. E essa repressão toda levou o sintoma para o corpo, no caso dela. Então, o orgasmo dela chegou lá. Em resumo, a senhora K é um elemento central na análise de Dora, representando tanto a atração quanto a angústia relacionadas à sexualidade e aos relacionamentos. E, finalmente, o pós-escrito de Freud 3. A histeria, segundo as teorias de Freud e Lacan, continua a se manifestar nos dias atuais, embora de maneira diferente daquela observada no século XIX. É o que a gente falou. Não tem mais no DSM, gente. Aquela histeria da Dora. Tá? Eu sou prudente no sentido de falar, não vou bater o martelo dizendo que não existe caso de histeria no mundo. O mundo é muito grande e complexo. Pode ser que exista algum lugar no mundo onde se preserva aquele estilo de vida que angustia mulheres, né, que têm as mesmas constituições e que ainda exista gente com quadro de histeria. Mas é muito pouca gente. Tá? Mas então, para onde se deslocou a histeria? Essa é a grande pergunta que Freud e Lacan afirmam que aconteceu. O Freud vai falar que a obsessão, né, a neurose obsessiva, é um dialeto da histeria e que a histeria é a base maior para onde convergiu a base menor, que é a neurose compulsiva. Então, isso posto, né, vamos abordar algumas manifestações contemporâneas da histeria. Onde a gente vê histeria hoje no nosso tempo? Olha como é diferente, mas se você pensar bem, tá ligado. Sintomas somáticos e psicossomáticos. Toda doença que acontece no meu corpo. Seja com causa ou sem causa de explicação. Tá? Por exemplo, ó, uma coisa da histeria, o vitiligo que tem em mim. Ok? É uma somatização de angústia. Eu não disse aqui que há no meu Édipo também triângulo. Eu tenho a mãe, quem ficou no lugar da mãe. Né? Então, isso a gente vê, de certa forma, uma coisa que poderia ser uma histeria atual. A psicossomatização. Então, a minha angústia, dentro dessa questão da sexualidade, tudo está envolvido lá com o pai da minha mãe, que traiu minha avó e gerou um conflito imenso, trouxe embaraço e complexidade, ok? E que hoje, de certa forma, em mim, pode desembocar na psicossomatização, por exemplo, na minha pele. Pronto.
Então, assim como as neuroses clássicas, a histeria contemporânea ainda envolve sintomas físicos inexplicáveis. Eu já tive paciente que chegou na sessão de psicanálise tossindo, mas era uma tosse seca sem causa. E aí eu perguntei para ela, o que aconteceu esse final de semana que você ficou irritada com alguém, quis falar alguma coisa e não conseguiu falar, e essa coisa ainda está aí provocando essa tosse. E a pessoa falou, você está morando debaixo da minha cama? Você está morando atrás da minha porta? E a pessoa conta um drama acontecido com a mãe no Dia das Mães, onde a mãe narcisista provoca uma situação, ela quer falar, mas por ser Dia das Mães ela segura. E desde então ela começa a tossir. Eu disse, então você vai falar comigo aquilo que você queria ter falado com a sua mãe e não disse. 10 minutos de fala na análise, ela já não estava tossindo mais. Por quê? Descobriu a causa, teve um insight, colocou para fora na associação livre das ideias, e ali ela elaborou e já ressignificou, já ficou livre da coisa. Então, esses sintomas podem se apresentar de forma mais sutil, como isso que eu falei, e de formas um pouco mais elaboradas, mas são uma espécie de histeria dos dias de hoje. Tá? Segunda manifestação, busca por reconhecimento e atenção. A histeria continua a ser uma busca desesperada por reconhecimento e atenção. Ó, exemplo, você pode ver aqui, ó, nas redes sociais vemos pessoas dramatizando as suas vidas, compartilhando detalhes íntimos e buscando validação constante por meio de curtidas, comentários e compartilhamentos. Tem isso, gente, hoje em dia? Tem? Vocês que mexem com rede social? É? Pois é, a gente vê isso o tempo inteiro. A gente vê gente até que se mata por conta, né, desse reconhecimento ou de não ser reconhecido como gostaria de ser. Então, isso é uma forma de histeria também. Outra forma hoje, comportamento autolesivo e autodestrutivo. O borderline, por exemplo, que se corta, tá? Ou o indivíduo que usa substâncias em excesso, ou o envolvimento em relacionamentos prejudiciais, amizades tóxicas, por exemplo. Tudo isso pode ser uma manifestação da histeria da atualidade, não da época do Freud. Outro, ó, quarto tipo, hiperatividade emocional e dramatização. A histeria contemporânea muitas vezes se manifesta por meio de reações emocionais exageradas. Novamente, aí pode se aplicar no borderline. As pessoas podem dramatizar situações cotidianas, transformando-se em eventos trágicos ou intensos. Ok? Esse drama aí que as pessoas fazem. Outro, eu esqueci de mexer com a numeração, mas aí é número 5, 6 e 7. Sintomas relacionados à sexualidade e identidade de gênero. A histeria também pode estar ligada a questões de sexualidade e identidade de gênero, como o caso, por exemplo, que foi citado aí pelo Valdir, tá? A busca por aceitação e compreensão nestas áreas pode levar a sintomas histéricos. O caso do Valdir aplica bem isso aí. Número 6, desordens de conversão. Embora muito menos comuns hoje em dia, as desordens de conversão ainda podem ocorrer, onde os sintomas físicos são expressões simbólicas de conflitos psíquicos subjacentes. Ok? Então, aquele drama de ter ouvido alguma coisa e aí isso ainda afetar. Ó, eu ainda conheço adolescentes com mutismo, tá? Essas pessoas que emburram e ficam 3 dias sem conversar, ok? Pode ser essas desordens de conversão. Tratamento clínico orientado pelo real. A histeria contemporânea requer uma abordagem clínica que leve em consideração o registro real, afastando-se das histerias clássicas freudianas baseadas no ordenamento simbólico. Então, mostrando que houve evolução e houve realmente um deslocamento de uma coisa para outra coisa. Em resumo, a histeria continua a ser uma expressão complexa e multifacetada do sofrimento humano, mas que se adaptou às mudanças sociais e culturais ao longo do tempo. Então, é como se aquela histeria do Freud ela tivesse se diluído e hoje ela se manifesta não como uma histeria clássica, como o caso de Dora, mas como coisas que podem aparecer em diversos tipos de estruturas por aí. Beleza? Fala. A ideologia feminista
tivesse não tem. Assim como o machismo, né? E muito essa questão dessa ambivalência, né? O desejar e o odiar. Tem. Tanto o feminismo, que é uma ideologia, pode ser algo assim terrível, produzindo coisas assim, como o machismo, né? Então, essas coisas podem ser sim, claro. É tudo que foge do padrão de normalidade vai ser extremado e isso seguramente vai gerar transtorno, né? Certo? Vai saber como que o indivíduo vai responder isso. É. Então, isso pode ser um problema. Um pai machista criando filhas, por exemplo, isso pode gerar um transtorno nas filhas que ele tem, em pleno século XXI. Não é verdade? Então, uma mãe feminista criando um menino, pode criar um menino. E aí, pronto, vai gerar uma situação. Vai gerar uma situação. Não, criança é isso, né? Certo? Então, sim, sim, as coisas podem acontecer, sim. Alguma pergunta mais, pessoal de casa aí? Thaís já levantou a mão aqui, mas deixa eu ver antes aí, o pessoal de Não, casa. deixa a pessoa de casa ver se a pessoa de casa tem Então, que falar. pronto. Os de casa lá não estão querendo falar. Tá tudo Ninguém quer falar, não. deitado. Vocês têm certeza absoluta? Tem uns que tá com um olho aberto, outro fechado. Fala Sei, você, sei. Thaís. Tá bom, vamos lá. Nós temos agora nosso sétimo analítico. De que maneira nós temos que trabalhar para que desembarace essa bagunça toda na cabeça do paciente? Beleza. Sugestão aqui. Vê Tá. se estou certo ou errado na minha forma de pensar. Nós temos que colocar significados ou que ela ressignifique as pessoas da vida dela. Por exemplo, hoje vamos falar sobre fulano. Ah, não quero falar de fulano. Tá, vamos falar de ciclano. Ah, não quero falar de ciclano. Qualquer outro assunto que ela for falar vai estar envolvido esse nome, certo? Vai estar envolvido essa bagunça. Nós temos que encontrar o significado de cada coisa para organizar isso na cabeça dela, porque ela vai jogar tudo isso na nossa mão e a gente ajuda ela a organizar tudo isso. Sim. E, ó, leva em consideração o que Freud falou naquilo que ele errou. Primeira coisa, eu preciso me colocar como uma pessoa que escuta a paciente. O que ela tem a dizer? Porque esse problema dela é falta de ser escutada pelo outro. Ela não foi ouvida no seu drama. Então, eu, como analista, primeira coisa, eu tenho que saber ouvir meu paciente. O que te angustia? O que está acontecendo? A fala dela é sempre afetada pelo emocional e desorganizada, porque a bagunça que aconteceu trouxe embaraço. É nesse aspecto que faz o que você disse. Eu vou ajudar a desembaraçar e, através disso, tentar organizar de uma maneira que ela não se angustie tanto e não sofra tanto. E aí, a grande pergunta que Freud diz que eu preciso fazer ali. Primeiro, onde se encontra a senhora K dessa minha paciente? Tem. Freud diz que tem. Então, isso significa que no ético dessa pessoa tem triangulações ali que eu vou precisar descobrir para entender bem como que a coisa se desenhou naquela estrutura dela. E aí, eu não posso ser tão direto, mas eu posso dizer assim: fale do seu pai, fale da sua mãe. Evidentemente que os problemas de relacionamento vão chegar. Ah, então seu pai não te deu essas demandas de afeto. Não deu. Tá. Quem que ficou no lugar do seu pai? Você teve um tio, um irmão mais velho, alguma outra pessoa que cumpriu esse papel da afetividade que você tanto desejou? Sem ela perceber, ela vai me contar. Porque eu não estou falando alguém que ficou no lugar do pai, né? Isso é na análise de data. Mas na análise da minha paciente, eu posso ser sutil e levá-la a falar das triangulações. Ok. E como é que foi a vida do seu pai com a sua mãe? Foi um bom casamento? Não, meu pai traiu minha mãe. Opa. Minha mãe traiu meu pai. Opa. Pouco a pouco eu vou descobrindo os elementos de transtorno que estão ali. Isso o Freud fala, precisa fazer, descobrir quem é a senhora Cado ou o senhor Cado, meu paciente. Outra coisa que o Freud fala para a gente fazer, então, é ter a paciência de entender como que tudo isso funciona no embaraço, provocando essa perplexidade e aversão que desemboca sintomas no corpo. Uma vez que eu entendo isso, aí sim eu consigo ajudar a paciente ou o paciente a encontrar o seu caminho.
no sentido de não ter tanta angústia nisso. E por que não sentir-se bem sendo objeto de desejo de alguém? Né? Esse é o grande problema. Ela não consegue amar, ela não consegue relacionar, porque as relações para ela sempre foram confusas, ambíguas. E aí ela tem amor e ódio, ela tem a perplexidade porque é tudo que ela quer, mas a repulsa porque ela não quer porque o modelo é traumático. Não, ela sente o amor, mas ela não sabe dar a resposta. A resposta é sempre a aversão. Por quê? Porque os modelos Mas ela não já são chegou bons. nesse cenário todo que ela já chegou a se sentir amada, porque Sente. a mãe era toda maluca. Por isso a perplexidade. Quando ela olhava para a senhora K, ela via tudo o que ela queria e via tudo que ela tinha repulsa. Então a ambiguidade, o paradoxo está lá e ela não tem a resposta para isso. Tem tudo que eu quero ali, mas tem tudo que eu não quero ali também. E aí, quando ela se sente objeto de desejo, ela não sabe como agir. É. Aí é o analista que vai ter que, de alguma forma, ajudá-la a encontrar esse caminho e tirar esse embaraço. Fácil não é, não. A bem vai cuidar do valor, mas não. Antigamente, falava-se que as histéricas eram mulheres. É correto dizer que hoje pode ser que são mais homens histéricos do que mulheres? Então, como foi citado pelo Valdir, talvez a coisa do movimento feminista, que se colocou em oposição ao machismo, os dois são doentios, tá? Mas o que que o feminismo fez? O feminismo ajudou, nesta geração, a criar meninas mais masculinas e meninos mais femininos. É. Então, isso. Mais qualificados. Isso. Não estou dizendo que isso é um problema, mas eu estou dizendo que isso pode gerar o embaraço. E aí, quem vai, quando essa pessoa que está com essas complexidades vier para o set analítico, eu vou ter que ajudá-lo no desembaraço. Ok? Porque há aquilo que na psicanálise é chamado de normatividade, é o que se espera, é o que funciona melhor. Embora não haja ninguém normal, gente. Volto a falar isso. Normal só de longe. Quando você chega de perto ali, você vê que tem um parafuso a menos ou a mais. Tá? Agora, existem caminhos mais facilitados e menos angustiantes, e existem caminhos altamente angustiantes. O que é a psicanálise? Tirar o indivíduo de uma angústia insuportável e levá-lo a uma angústia que ele suporte. É isso. Agora eu volto a dizer, fácil, não é? Imagina chegar esses dramas aí no set analítico da gente, né? Beleza? Mais pergunta, Thaís? Escondeu o rosto. Não. Tem não. Cris? Não? Gismel? Beleza? Pessoal de casa aí, Márcio? Tranquilo? Valdir? Tranquilo? André, deixa eu só colocar algo aqui, Sim. que eu acho que no pós-1 aí que você falou, que a pessoa, ela se sente, primeiro ela acusa, né? A posição dela é de acusação, as pessoas que fizeram comigo. E depois ela se sente, aí ela começa a entender que ela também tem culpa, né? Se o analista E assim, perguntar isso para ela, tá? é, ela passa por um Se o processo onde ela analista começa não a fizer, entender, se o analista não fizer a intervenção, ela vai ficar 30 anos culpando o outro. sim. Mas a gente como pastores, a gente já cuidou de jovens que foram abusadas quando criança, e uma das, sim, das únicas coisas que todas elas falam é a mesma coisa, tipo assim, a criança, na época, né, foi abusado quando era criança, a criança ela se fecha, né, com medo de falar, mas também ela se sente culpada por ter atraído a atenção da pessoa, né? Então ela aí eu não, assim, eu quis colocar porque é um caso que a gente escuta muito, mas eu não consegui fazer a conotação aí das duas coisas aí. O que nós vamos trabalhar em análise é a culpa, tá?
A culpa não foi dela, a culpa foi do adulto, que ela era criança, Sim. certo? Então a culpa foi do adulto, não foi ela. Mas Muitas essa vezes resposta é uma resposta, vamos dizer assim, normal, natural da criança. Ela dá essa resposta mesmo. A culpa é minha. Não precisa ter o abuso, tá? Se o pai e a mãe divorciar, a criança vai falar assim, divorciaram por minha causa. A culpa é a resposta dela, né? sim. Então a gente tem que trabalhar a culpa ali no 7 anos e dizer, não, não é você. Porque muitas vezes ela recebe esta culpa como um embaraço, né? Ela fica Pronto. embaraçada nessa culpa e não consegue sair disso, né? Tanto que Como é que foi? a gente tinha uma prima nossa que ela foi, né, muito abusada quando era criança e ela não conseguia, depois de adulto, ter relacionamento, não conseguia namorar ninguém, não conseguia ter relação com ninguém. Agora ela é casada, tal, deve ter se resolvido lá. Mas passou tudo por esse trauma também, né? Legal. É isso aí. As outras Qualquer estão aí com o vídeo fechado, mas se quiserem falar alguma coisa, é oportunidade. Se não, a gente vai encerrar a nossa aula. Deu nosso tempo aí. Ok, então, gente, uma boa noite para vocês. Ficamos por aqui. Espero ter ajudado aí com a exposição desse caso aí, caso Dora, né? Dessa paciente do Freud, que não deu certo, mas que nos ensinou muitas coisas, com certeza. Tá bom? Um abraço para vocês aí, tá bom? Boa noite para todos. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. Abraço aí. Tchau.